Vê-se o sol a derramar-se e a estender-se em todas as direções, e, no entanto, nunca se cansa. Porque este derramamento não é senão uma extensão de si próprio. Os raios de sol, de fato, foram buscar o seu próprio nome a uma palavra que significa estender-se. Para entenderes a propriedade de um raio de sol, observa a luz que ele derrama dentro de uma sala escura, através de uma estreita nesga. Ele estende-se para a frente em linha reta, até encontrar um corpo sólido, que lhe bloqueia a passagem para o ar, que fica para além dele. E fica aí em repouso, sem deslizar nem desertar. A emissão, bem como a difusão do pensamento, devem ser a contrapartida disto. Não se cansando, mas simplesmente estendendo-se. Não se precipitando violenta ou furiosamente contra os obstáculos que encontra, nem desertando em desespero, mas firmando-se no terreno e iluminando aquilo em que pousa. O insucesso em transmiti-lo é apenas uma autoprivação de luz. Quem teme a morte, ou tem medo de perder todas as sensações, ou então teme novas sensações? Na realidade, tu, ou não sentirás absolutamente nada, e, portanto, nada de mal, ou então, se sentires algumas novas sensações, serás uma nova criatura, e, portanto, não terás deixado de viver. Uma seta voa de uma maneira, mas o espírito, de outra. Mesmo quando o espírito anda a tatear o caminho cautelosamente e a abordar um problema de todos os ângulos, está a avançar à direito e a dirigir-se ao seu objetivo. Acede ao princípio que rege o espírito do teu vizinho e permite que ele aceda ao teu. A injustiça é pecado. A natureza constituiu os seres racionais para bem deles próprios, para cada um ajudar os seus semelhantes, de acordo com o seu valor, e de modo nenhum para os magoar. E infringir a sua vontade é simplesmente pecar contra a mais velha de todas as divindades. A falsidade também é pecado, e contra a mesma deusa. Porque a natureza é a natureza da própria existência, e a existência implica o parentesco de todos os seres criados. Verdade não é senão um outro nome da natureza, a criadora original de todas as coisas verdadeiras. Assim, uma mentira propositada é pecado, porque a fraude é um ato de injustiça. Uma mentira involuntária é também pecado, porque é uma nota dissonante na harmonia da natureza e cria a desordem sediciosa num universo organizado. Porque sediciosa é, de fato, quando um homem se deixa levar, mesmo que involuntariamente, para uma posição contrária à verdade. Vendo que ele descurou de tal maneira as faculdades que a natureza lhe deu, que já não consegue distinguir o falso do verdadeiro. É também pecado buscar o prazer como um bem e evitar a dor como um mal. Isto resulta necessariamente em queixas de que a natureza é injusta nas recompensas que atribui ao vício e à virtude. Porque são os maus que muitas vezes gozam os prazeres e os meios de os obter, enquanto que o sofrimento e aquilo que provoca o sofrimento caem sobre a cabeça dos bons. Além disso, se um homem teme a dor, teme uma coisa que acontece e que tem de ser parte da ordem estabelecida das coisas, e isto é, em si mesmo, um pecado. Se ele se entrega à busca do prazer, nenhum ato de injustiça o deterá, o que também é manifestamente pecaminoso. Não. Se a natureza, ela própria, não faz a distinção, e se a fizesse não teria criado a dor e o prazer lado a lado, compete àqueles que queiram seguir os seus passos serem da mesma opinião e mostrar a mesma indiferença. Portanto, quem não encara com igual despreocupação a dor ou o prazer, a morte ou a vida, a fama ou a desonra, todos eles empregados pela natureza, sem qualquer parcialidade, comete, evidentemente, um pecado. E ao dizer que a natureza os emprega imparcialmente, quero dizer que cada geração sucessiva de coisas criadas passa igualmente, e à vez, pelas mesmas experiências. Porque isto é o resultado do impulso inicial que no princípio levou à providência, tirando certos germens de existências futuras e dotando-os de poderes produtivos de autorrealização, de mutação e de sucessão, a progredir desde o início do universo até ao atual sistema organizado. Um homem de sentimentos mais apurados teria dito adeus ao mundo sem nunca experimentar a sua falsidade, a sua duplicidade, o seu luxo e orgulho. Mas agora que tudo isto já foi experimentado à saciedade,
O caminho seguinte devia ser acabar com a vida daqui para a frente. Ou estás realmente decidido a continuar a viver no meio da iniquidade, e a experiência ainda não te convenceu a fugir desta pestilência? Porque a infecção do espírito é uma pestilência muito mais grave do que qualquer insalubridade ou desordem na atmosfera que nos rodeia. Enquanto animais, uma ataca as nossas vidas, mas enquanto homens, a outra ataca a nossa humanidade. Não desprezes a morte. Sorri antes a sua chegada. Ela está entre as coisas que a natureza quer, tal como a juventude e a velhice, como o crescimento e a maturidade, como o aparecimento dos dentes, da barba e dos cabelos brancos, como a concepção, a gravidez e o parto. Tal como todos os outros processos naturais que as estações da vida nos trazem, assim é a nossa dissolução. Portanto, nunca um homem sensato deve encarar a morte com ligeireza, com impaciência ou com desdém. Deve esperar por ela apenas como mais um dos processos da natureza. Tal como esperas a saída do bebê do ventre da tua mulher, espera também a hora em que a pequena alma deslize para fora do seu invólucro. Mas se o teu coração prefere um consolo mais simples, não há melhor refrigério face à morte do que pensar na natureza das coisas que vais deixar e nos personagens com que já não terás de te misturar. Não que devas achar estes prejudiciais. O teu dever é, antes, o de cuidar deles e tolerá-los com brandura. Contudo, nunca te esqueças de que estás a despedir-te de homens com outros princípios totalmente diferentes. Se alguma coisa te pode deter e amarrar-te à vida, é a oportunidade de convívio com espíritos aparentados. Mas quando pensas no enfado de uma existência em companhia tão dissonante, exclamas: vem depressa, morte, para que também eu não acabe por me esquecer de mim mesmo. O pecador peca contra si mesmo. O transgressor transgride contra si mesmo e torna-se pior pelas suas próprias ações. Um homem não peca só por ação, mas muitas vezes por omissão. Basta que a tua opinião de hoje seja fundada na convicção, a tua ação de hoje no altruísmo e a tua disposição de hoje na satisfação com o que te acontece vindo do exterior. Apaga a fantasia, refreia os instintos, esfria o desejo, deixa a razão soberana governar. Um princípio vital único é distribuído por todas as criaturas irracionais e um princípio espiritual único pelas racionais, tal como uma única terra dá forma a todas as coisas terrenas, e tal como todos nós, que temos olhos e respiramos, vemos a mesma luz e respiramos o mesmo ar.